Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, sou grato por você estar aí agora me assistindo e olha, eu tenho toda certeza, tá? Que você não vai sair desse vídeo da mesma forma que você entrou. Por quê? Porque juntos, eu e você, vamos aprender sobre a palavra de Deus. Nós somos eternos alunos. Precisamos cada dia mais aprender. Somos imperfeitos, precisamos cada dia mais buscar a perfeição em Cristo para colocar em nossas vidas, para que nós sejamos um ser humano melhor, para que nós sejamos filho melhor, um pai melhor, né? Um esposo melhor. Somente a palavra de Deus para nos transformar. Não há outro Senhor, não há outro Deus, não há outro livro, não há nada que possa mudar o ser humano a não ser o manual do ser humano. Todos nós temos esse manual e a palavra de Deus é o manual do ser humano. Então eu já quero desde já agradecer ao senhor, à senhora que parou para assistir esse vídeo. Hoje vamos estar dando início a uma aula aqui sobre a Bíblia. Olha só, vamos começar hoje falando sobre um profeta que poucas pessoas têm o conhecimento dele, que é Sofonias. É isso mesmo que você ouviu. Eu já gostaria que o senhor, que a senhora pegasse a sua Bíblia aí e abrisse no livro de Sofonias. Pastor, aonde fica o livro de Sofonias? Olha, você vai em Ageu, Sofonias primeiro, depois em Ageu. Se você não conhece, você vai procurando até você encontrar Sofonias. Você vai a Abacuque, depois de Abacuque você passa uma página e já está no livro de Sofonias. Caso você não tenha o conhecimento da Bíblia, não estou falando aqui para todos vocês, quero que você me entenda, tá? Estou falando aqui para muitas pessoas, não importa a sua religião, se você é da religião afro, se você, não importa. Eu quero que você apenas tenha um conhecimento. E olha, eu não quero aqui te apresentar a Bíblia na versão religiosa. Eu quero que você entenda que a Bíblia, ela é o manual do ser humano. Se você colocar as palavras que a Bíblia nos ensina na sua vida, você se torna um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um esposo melhor. É isso que eu quero que você aprenda. É isso que o Senhor Jesus quer que você se torne. Eu não estou aqui te falando de religião, até porque eu não sou religioso. A religião ela mata, a religião destrói, a religião engana, a religião ela tira toda a sua essência de um verdadeiro adorador. Então eu não sou religioso, tá bom? Você não vai achar aqui nada de religião. Você não vai achar aqui profecia, você não vai achar aqui nada além da verdade da palavra de Deus. Então eu quero que você agora vá comigo no livro de Sofonias, para que juntos nós, eu e você que está aí do outro lado, possamos aprender e colocar aquilo que nos convém em prática e examinar, abrir sua visão para que você possa ter visão de outro mundo, para que você entenda melhor. Eu não quero que você passe a ver a Bíblia como um livro religioso. Eu peço que você tenha a visão da Bíblia como um livro que você vai ler e vai colocar em prática. Ou seja, o manual do ser humano é a Bíblia. Tá bom? Ficou certo assim? Então vamos comigo aqui. Pegue a sua Bíblia aí. Se você não tem, pastor, mas eu sou da religião afro. Pastor, mas eu sou ateu. Pastor, eu não tenho religião alguma. Olha, não tem problema. Eu só peço que você estude, como você vai ler um livro, você vai... Quando você é inteligente, quando você quer se tornar sábio, você não condena o livro pela capa. Primeiro você lê, depois você absorve e você vai ver o que lhe convém. Se algo lhe convém, se algo bater com você, aí você vai passar a adquirir aquilo para a sua vida. E eu creio que a Bíblia não há outro livro melhor do que ela para que você possa tornar um ser humano melhor. Então olha só, Sofonias, capítulo 3. Olha só o que Sofonias está nos mostrando. Em primeiro lugar, qual o significado do nome Sofonias? Em hebraico significa o Senhor escondeu.
Ou seja, Sofonias significa o Senhor escondeu. Caso você queira anotar, você tem um livre-arbítrio para você pegar a sua caneta e escrever aí nas margens da sua Bíblia. Sofonias significa o Senhor escondeu. Quem era Sofonia? A resposta é, Sofonias era tetrataneto do rei Ezequias, ou seja, era da linhagem, da família do rei Ezequias. Olha só, vamos começar agora. Sofonias, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos deixar com que o Espírito Santo nos leve às águas tranquilas, para que ele possa guiar nossa mente, abrir nosso entendimento, para que eu e você tenhamos uma visão pura, reta, diante da vontade de Deus e possamos colocar isso em prática para que nós sejamos pessoas, seres humanos melhores. É isso aí. Olha só o que ele diz aqui. O castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis. Ai da rebelde e manchada cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Olha só, o que ele está falando aqui em primeiro lugar? Ele está falando bem claro. Ai da rebelde, manchada cidade opressora, ou seja, essa cidade, ela era rebelde, ela era manchada por sangue, ela era opressora, ou seja, ela oprimia os seus habitantes. Então ela era uma cidade rebelde. Todo rebelde vai receber castigo. Não importa. Se você é rebelde com seu pai, com a sua mãe, você vai receber punição. Isso é o que ele está falando aqui bem claro. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Olha só quem era essa cidade. Ela era rebelde, ela era manchada, ela era opressora, ela não ouvia a voz, não aceitava o castigo, não confiava no Senhor, nem se aproximava de Deus, ou seja, ela fazia as suas próprias vontades. Então, ou seja, as consequências vieram para a vida dela. E Deus está usando o profeta para anunciar para ela por qual motivo ela tinha os governantes dela, por qual motivo tinha governantes que era daquele jeito, por qual motivo o rei foi escolhido para governar aquela cidade. Ou seja, concluindo, quando a pessoa é rebelde, as consequências vêm para a vida dela. Então olha só, vamos começar aqui. Em primeiro lugar, opressora. O que significa opressão? Eu quero que você examine aqui ao pé da letra. Ai da rebelde manchada cidade opressora. O que é o significado de uma pessoa que é opressora? Olha só comigo aqui. Olha só. O que significa opressão? Junção imposta pela força ou autoridade, tirano, ou seja, alguém que na verdade, que usa a sua força, a sua autoridade para mandar. É uma cidade que ela é opressora. Vamos usar hoje um exemplo aqui do nosso país. Você hoje é oprimido, você tem a opressão em cima de você para que você possa pagar um juro alto, para que você possa viver sobre jugo, ou seja, você se torna opressor, você está sendo oprimido pelos governantes. Ou seja, é isso que ele está falando bem claro aqui. Versículo, não ouve e não aceita o castigo. Olha só. Não ouve e nem aceita o castigo. Não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Vamos ver aqui confiança em Deus. É preciso que você tenha confiança em Deus. Vamos para Salmos. Salmos de número 20, versículo 7. O que significa confiar em Deus? Ah, pastor, mas eu confio em Deus. Vamos ver o que significa aqui confiança em Deus. Olha só.
Salmos 5, versículo 7. Ou Salmos 20, verso 7. Olha só o que Davi diz aqui sobre confiança em Deus. O que é confiar em Deus? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Ou seja, Davi está falando bem claro, olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas eu confio no meu Deus. Eu confio no Senhor. E é isso que o Senhor, que a senhora precisa colocar na sua vida. A confiança em Deus. Não importa o que está acontecendo no mundo. Não importa o que está acontecendo. Não que você vai fazer desdém. O nosso dever é orar. É pedir para Deus curar, proteger, guardar as pessoas. Porque esse é o nosso papel. Mas a nossa confiança não tem que estar no governo. Não tem que estar no governador, no prefeito, no senador, em ninguém. A nossa confiança está em Deus, porque tudo provém de Deus. Tudo depende de Deus. E quando você é fiel a Deus, tudo depende do Senhor. E olha só, versículo aqui abaixo para que você possa entender. Vamos comigo mais uma vez para que você possa entender. Eu quero que você guarde isso aqui, tá? Versículo aqui, olha. Versículo 3. Os seus príncipes são leões rugidores. No meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. O que significa aqui? Olha só. Os seus príncipes são leões rugidores. No meio delas. O leão rugidores, o rugido do leão, na verdade, ele demonstra o território, ou seja, marcar território. Poder, ele está anunciando que ele manda ali. Quem manda ali é ele, ou seja, quando ele está falando assim, os seus príncipes são leões, rugidores, ele está mostrando quem manda aqui sou eu. Algo familiar com o Brasil que você vive hoje, com o Brasil que nós vivemos hoje, os leões, as autoridades, é eles que dizem, olha, eu mando aqui. Eu faço o que eu quero. Quem manda sou eu, o poder sou eu. Ou seja, eles estão rugindo. Isso acontecia também em Israel, na Terra Santa, aonde os leões, os juízes mandavam os seus príncipes, ele falava, olha, a lei quem manda aqui sou eu e acabou. Eles rugiam, porque quando você vê um rugido de um leão, o que você pensa? Puxa, aí vem problema. Se você estiver na sua rua e você vê o rugido de um leão, você logo tem medo, porque é fera. Ele vai devorar quem achar pela frente, se ele estiver faminto, principalmente. E era isso que os príncipes representavam, as autoridades representavam. Leões rugidores, ou seja, mostrando o território, dominando o território. E algo familiar com o que está acontecendo no nosso país. Vamos para frente. Olha só. Os seus juízes são lobos da tarde, né? Que não deixam os ossos para o outro dia. Ou seja, os juízes, o que significa lobos da tarde, que não deixam os ossos para outro dia? Anote aí. Corruptos, que destrói toda a sua volta, simbolizando injustiça e exploração. É isso que ele está falando aqui bem claro, olha. Os seus juízes são lobos da tarde que não deixam os ossos para o outro dia, ou seja, para que você entenda mais uma vez, pessoas corruptas que destroem tudo à sua volta, simbolizando injustiça e exploração. Você encontra injustiça no seu país hoje? Pessoas que só pensam injustamente, que solta o culpado e prende o inocente, são juízes, são lobos da tarde, que não deixam o osso para outro dia. Algo familiar? Aquele que
prende o inocente e solta o culpado. Quem está falando aqui é a Bíblia, é Sofonias. Não sou eu, é a palavra de Deus, bem claro, olha só. Continuando aqui. Os seus profetas são levianos e criaturas alevosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Olha só, vamos aqui entender aqui bem claro, para que você entenda. Os seus profetas são levianos e criaturas alevosas. O que significa, né, a palavra profeta? Uma pessoa que anuncia os desígnios divinos, prediz acontecimento por interpretação de Deus. Ou seja, o profeta é uma pessoa que anuncia, né, a vontade de Deus. O que Deus quer para aquela pessoa. Quando você vai ver os profetas na Bíblia, nenhum profeta, biblicamente falando, era comparado ao profeta de hoje, do século 21, que te passa a profecia de bênção, de casa, de carro, de tudo aquilo que você quer, a sua própria vontade. Não. O profeta do passado, se você for analisar a Bíblia, os profetas realmente eles vinham com a mensagem de Deus. E geralmente quando eles vinham, a pessoa tinha temor porque sabia que era a mensagem de Deus e algo que Deus queria que você fizesse ou tomasse o jeito de andar na terra. Lembra quando Davi adulterou, cometeu adultério, e o profeta veio até Davi e começou a falar uma história de alguém que tinha ovelhas e tal, e você conhece a história. E Davi falou, olha, esse homem merece morrer. E o profeta falou, esse homem é você, Davi. Ele se curva e começa a entender, ou seja, o profeta veio mandando para ele mensagem, olha, Deus não está se agradando ou não se agradou da forma que você se comportou, do que você fez, do que você faz. Esse era o profeta. Ele vinha exortando, mostrando que você estava fazendo suas próprias vontades. Lembra quando Salomão, ele tomou todo o seu ego, toda a sua vontade, toda a sua vaidade, ele fez coisas que aos olhos de Deus não era para ser feito. Mas ele, por se achar muito sábio, ele se deixou a soberba dominá-lo, se deixou se levar pelas próprias vontades, interesses, a vaidade dele, até que o profeta disse a ele, olha, o seu reino será dividido, o seu reino será rasgado, porque você fez tudo aquilo que Deus desagradou. Ou melhor, que você desagradou a Deus. Não era como o profeta de hoje. Aprenda isso aqui. Não leve para a sua vida profecia de bens materiais. Profecias de coisas que você vai ganhar, que você vai fazer, porque você vai se frustrar. Você vai acabar adquirindo para você males para a sua vida, que você sabe qual é. Depressão, ansiedade, tudo isso você vai acabar. Eu tenho conhecido muitas pessoas que passaram por essa situação, estão passando até hoje, porque profecias de homens foram direcionadas a ela, ela absorveu, pensando que era Deus que estava falando, por não ter maturidade, por não ter discernimento, por querer massagear o seu próprio ego, aceitaram, absorveram aquilo e hoje estão fora do evangelho, hoje estão indignadas e Deus não tem nada a ver com isso. Eu estou falando para você não como pastor. Estou te falando como um psicanalista que eu sou formado para que você não venha adquirir esses males para a sua vida. Então, olha, quando for de Deus, lembre-se sempre. Às vezes, Deus nos dá promessa, Deus nos dá problema. A bênção, às vezes, na realidade, ela vem disfarçada de problema e você pega e joga fora. Só que ali é a sua bênção. E tudo nessa vida tem um tempo determinado. Se Deus prometeu a você, pode ter certeza que você pode estar hoje aí, sem nada, sofrendo, cabisbaixo, mas a sua vida vai se cumprir. Assim como aconteceu na vida de Caleb e Josué.
Quando ele falou, tinha eu 40 anos, quando Deus prometeu a minha terra prometida, falando por Moisés, e ele adquiriu. Passou-se 45 anos e ele adquiriu. No tempo determinado, ele garantiu a promessa dele na vida dele. Então lembre-se disso. Observe o que está fazendo com a sua vida e com a sua alma, principalmente. Não se confunda com as profecias de hoje, que você pode se frustrar. E olha, as doenças que estão aí hoje estão se prolongando, tudo isso por você querer algo que não tem capacidade de você adquirir no momento. Então saiba de uma coisa, começa um edifício de degrau em degrau. Lembre-se, tudo tem um tempo determinado. Vamos ao começo aqui. Levianos. O que significa levianos? Aquele que age sem serenidade, sem reflexão, o que é inconstante, inconsequente ou imprudente. Ou seja, o profeta leviano, ele não está se preocupando com o seu bem-estar. Não está se preocupando, na realidade, com a sua mentalidade, com a sua saúde, com o seu psicológico. Ele vai jogar para você o que ele quer, o resultado dele. Ele quer ganhar ibope, ele quer ganhar aplausos, ele quer ganhar mídia, ele quer ganhar hoje, voltando para o mundo de hoje, like, seguidor. Então ele não está nem aí para você. Ele é leviano, ele só pensa nos seus próprios interesses. E é por esse motivo que você tem que saber quem é Deus, saber quem é a Escritura Sagrada e saber quem é você. E olha, o alvo do Evangelho é salvação. Não tem nada a ver com material. Não tem nada a ver com riqueza, com nada disso. Ou seja, riqueza, você não é proibido você ser rico, ser próspero. Não, quer ser rico, quer ser próspero. Lute pelo seu sonho, peça a Deus força, saúde, entendimento, maturidade, para quando você se tornar forte, você cada dia melhorar. Aprenda com seus erros, não erre mais, busque se aperfeiçoar, faça um curso, busque melhorar a sua vida cada dia mais e você vai chegar no sucesso que você tanto deseja. Mas quando chegar, vai chegar em outro nível, outra mentalidade. Saber e entender que nada aqui é duradouro, que você aqui não vai viver por resto da sua vida, você aqui tem um tempo determinado, ou seja, vai para você trazer mais paz, você poder ajudar outras pessoas, você poder viver a sua promessa e compartilhar com outras pessoas que você viver angustiado, triste, com medo, sofrendo, que acontece no mundo de hoje. Então Deus quer te livrar de tudo isso. Então não caia nessa história de profetas levianos. Vamos lá, próxima. Aleivosos. O que é alguém aleivosa? É alguém que trai, engana ou mente, fingindo ser amigo ou duradouro. Ou seja, é alguém que finge ser seu amigo, finge gostar de você. Olha, tô com você, tá nessa e tal, mas no fundo ele não tá nem para você. Então eu quero que você aprenda isso aqui bem claro. Quero que você guarde no seu coração. Vamos lá para o próximo aqui, né? Sofonias 3, versículo 4. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário, fizeram violência da lei. Sacerdote. O que significa um sacerdote? Aquele que recebeu ordem e que ministra na igreja, ou seja, um padre, um pastor. O que é que dizia aqui bem claro? O que está falando bem claro? Olha, o seu sacerdote profanaram o santo, ou seja, sacerdote é aquele que ministra a palavra de Deus. Seja um padre, seja um pastor, ele é um sacerdote. Ele está ministrando a palavra de Deus. Só que aqui em Sofonias, os profetas, os juízes, os reis, ou seja, a cúpula toda estão corrompida. Algo familiar? Olha só. Os profetas profanaram o santuário, ou seja, o que significa profanar? Tratar com irreverência, desrespeitar a santidade. Ou seja, eles não estavam nem um pouco preocupados. Eles não tratavam com reverência, com temor, com respeito
não levavam o santuário de Deus a sério. Eles menosprezavam. Não tinha nenhum respeito. Para que você compreenda melhor, vamos no livro de Jeremias 32, versículo 34, para que nós possamos examinar. Jeremias, vamos em Jeremias aqui, olha. Jeremias 32. Eu peço que você vá comigo aí. Jeremias 32, olha só. Jeremias 32, versículo 34. 32, 34. Olha só. Olha só o que tem escrito. Antes puseram as suas abominações na casa. Olha só, para que você entenda melhor. Jeremias 32, versículo 34. Olha só. Antes puseram as suas abominações na casa, que se chama pelo meu nome, para profanarem, e edificaram os altos de Baal, que estão nos vales dos filhos de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloque, o que nunca lhe ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Ou seja, o que eles estavam inventando? Olha, vocês podem fazer isso aqui, sacrificar a Baal, a Moloque. Eles estavam profanando o santuário do Altíssimo. E hoje você presencia algo muito familiar com o passado. Pessoas que estão profanando o santuário, fazendo coisas que não existem, que Deus não mandou fazer. Então, olha, meu amigo e minha amiga, eu peço a você bem claro, se você tem compromisso, se você quer garantir a sua salvação, não se confunda, não se iluda com essas pessoas. A palavra está aqui para você examinar, para você fazer comparação. Será que você viu algo familiar dentro dessa mensagem aqui? Os seus príncipes são leões rugidores. Os seus juízes são lobos à tarde. Os seus sacerdotes são profanos, levianos, alevosos. Então, olha só. Agora, santuário. O que significa o santuário? Profanar o santuário. Lugar mais sagrado onde era guardada a Arca da Aliança. O lugar onde guardava a Arca da Aliança, que hoje não existe mais. Entenda isso aqui. Não vá correr atrás da Arca da Aliança achando que você vai ser curado. Isso é abominação. Isso é idolatria. Deus não trabalha com idolatria. Não adianta você querer falar de tal denominação e você está sendo hipócrita fazendo as mesmas práticas. Observe o que você está seguindo. Se eu falo de tal denominação que segue ou se ajoelha diante de uma imagem de gesso, de barro, de ouro, e eu corro atrás de uma arca da aliança porque o meu pastor, o meu bispo, ou seja lá quem for, está me guiando a fazer, você está no caminho errado. Isso é idolatria. Você está sendo um idólatra, um hipócrita, porque você fala dos outros e você faz. Você fala da denominação A e você pratica as mesmas obras, ou pior, porque você se diz conhecedor. Pior do que eles. E olha, o nosso papel não é ser idólatra, o nosso papel não é ser juiz, porque para isso já existe. E se você for juiz, o seu papel é julgar no tribunal. Né? Esse é o papel de Deus na sua vida. O nosso papel é somente uma coisa: fazer o que Jesus mandou. Orar por aqueles que estão no mundo da idolatria, orar por aqueles que estão no mundo da prostituição, orar por aqueles que estão no mundo dos vícios, orar por aqueles que estão no presídio, orar pelos governantes que estão no poder, para que Deus possa mudar a vida dele, para que eles possam trazer paz para a nação. O nosso papel como cristão é esse. Nós não podemos aqui blasfemar, julgar, condenar, até porque, meus amados, olha só,
Na vida do ser humano existem coisas que são totalmente diferentes que você talvez não entenda. Às vezes a pessoa segue uma religião, tal religião, porque ela veio de linhagem. Então, se o seu pai seguia tal religião e você viu aquilo como também o certo, você foi ensinado dessa forma, você segue também. Então, para você abrir mão daquilo ali, é muito complicado. Porque já vem da descendência, já vem da família. E você não pode condenar ninguém. O seu papel aqui é você aprender a respeitar todos. E você ganhar respeito de território onde você passa. Respeitando, ensinando. Se você puder ensinar, ensina. Se você puder compartilhar, dar a mão, você dê a mão. Olha, eu já vim do mundo que eu já bebi, eu já fumei. Não usei nenhum tipo de entorpecente, mas já fumei cigarro normal. Eu já fiz tantas coisas erradas, já menti, eu já fui mentiroso, já fui enganador, já fui tantas coisas que não presta. E como que eu vou hoje, na verdade, condenar quem está fazendo tal coisa? Não. Deus não me resgatou das trevas para a luz para mim ser um semideus. Até porque Deus não existe outro Deus que vá competir com ele. Ele é único. Deus me tirou para mostrar para quem está lá que ele também muda a vida da pessoa. Ele muda a vida do mentiroso, ele muda a vida da prostituta, ele muda a vida do prostituto, ele muda a vida do escarnecedor, do assassino, do meliante.